Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de notícias. Estou aqui trazendo novas informações para vocês sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o Alexandre de Moraes aí que está prestes a sofrer um impeachment, mas o Davi Alcolumbre disse que mesmo com 81 assinaturas, é isso mesmo, não vai pautar o impeachment. Tá complicado, pessoal. O ditador de toga ainda está tentando se livrar, mas com certeza não vai conseguir, porque com certeza nós vamos vencer aí essa guerra, essa luta e conseguir tirar esse ditador de toga lá do Supremo Tribunal Federal. Então, sem mais enrolação, pessoal, antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Com elas de volta e já com um convidado bastante especial, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse, segura aí, segura na poltrona, que não vai pautar o pedido de impeachment de Moraes durante reunião com líderes da base do governo, Lula e da oposição. Alcolumbre disse que não vai pôr o tema em votação, nem que tenham 81 assinaturas de senadores nesse pedido, tá bom? A oposição conseguiu até o momento já 41 assinaturas, número mínimo exigido para aprovar a admissibilidade do processo, caso Alcolumbre decidisse dar prosseguimento então ao pedido. Bom, para falar sobre esse assunto e alguns outros, a gente recebe agora o senador Eduardo Girão, gentilmente nos atende. Tudo bom, senador? Bom dia, bem-vindo ao Oeste com Elas. É sempre uma alegria poder conversar com o senhor, viu? Olha, a alegria é toda minha. Quero agradecer muito ao Oeste com elas aqui, a Marina, minha grande irmã, também a Adriana, Paula. É uma honra estar aqui com vocês nesse dia, após esse day after, né? De um dia tão emblemático para a gente ontem no Senado Federal. Emblemático. Paz e bênção, senador. Achei que você ia falar, não falou o seu bordão, fiquei até esperando. Senador, queria que você começasse... Paz e bênção. Falando justamente dessa importante obstrução, dar a cara, a tapa, fazer barulho, colocar em risco ali tanta coisa, né, para poder conseguir respostas mais pertinentes, mais objetivas, de quem tem realmente a autoridade ali, o poder na mão. Essas 41 assinaturas que com tanto esforço conseguimos estão lá, né, no placar do voto do Senado a favor do impeachment de Moraes. E essa declaração infeliz, tão preocupante de Alcolumbre, né? Que avaliação o senhor faz nesse início de conversa aqui? Olha, vamos lá. O Alcolumbre, depois de tudo que aconteceu essa semana dentro do Senado Federal, né, da primeira vez nessa legislatura que há ali uma obstrução, é um grito de socorro dos senadores, né, que já conhecem o Alcolumbre, né, sabe que ele engavetou dezenas de pedidos de impeachment na primeira vez que ele comandou o Senado, de 2019 até 2020. Depois ele assume, agora reassume, não com as minhas digitais, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui para quem está nos assistindo nessa grande audiência. Eu fui candidato até o final contra o Alcolumbre. E justiça seja feita. O senador também é o astronauta Marcos Pontes. Nós fomos derrotados. Eu tive 4 votos, o Marcos Pontes 4 votos. Óbvio que eu votei em mim, ele votou nele. Então nós tivemos aí exatamente um número muito maior de senadores que votaram no Davi, inclusive da oposição. Mas está aí o resultado. A gente já sabia, é uma tragédia anunciada. Agora, o desrespeito do Davi, depois de uma mobilização que nós fizemos junto com a sociedade brasileira, uma mobilização que entusiasmou todo mundo, foi aquela busca pela última assinatura, porque jamais nós conseguimos, em todos esses pedidos de impeachment, só eu entrei direta e indiretamente com 8 pedidos de impeachment, vou entrar com outros também, né? E assim, a gente consegue, pela primeira vez na história do Senado, de 201 anos, nós conseguimos o número mínimo, que é exatamente para ele iniciar o processo, né? E poder fazer o afastamento do ministro após a comissão especial ser montada, e ele vem com uma declaração dessa que está aqui embaixo, né? Que ele colocou há pouco tempo atrás, da questão aí de que com 81 assinaturas, olha o que ele está dizendo, com 81
assinaturas, ou seja, até a dele ele não coloca. Ele está esquecendo que quando ele foi eleito presidente do Senado em 2019, durante o processo de votação dele, teve 82, né, para você ver o nível da coisa. Então, ele só faltou dizer, nem que tiver 82 assinaturas, se tivesse, eu não pautaria. A coisa não é bem assim, sabe? A gente está vendo que o mundo inteiro está olhando para o Brasil como uma ditadura, né? E o Brasil está perdendo com isso, inclusive com sanções econômicas que podem levar ao caos, em perca de empregos, em situações muito delicadas para o Brasil. E a solução, pessoal, está no colo dele, tá? E eu não falo nem do CPF dele, eu estou falando se ele respeita minimamente o cargo que ele tem, a responsabilidade de uma casa revisora da República, que só o Senado pode fazer esse impeachment, porque lá é a prerrogativa nossa, a única instituição que pode afastar ministro do Supremo é o Senado. Se ele tem um mínimo de estatura para representar essa importante instituição brasileira, a solução está no colo dele. Se ele lavar as mãos como Pôncio Pilatos, vai ter consequência. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, a maior democracia do mundo olhando para o Brasil e dizendo, vocês estão em estado, praticamente, estado de exceção. Violador contumaz de direitos humanos, o Alexandre de Moraes. E a gente está com a solução na mão do presidente do Senado. Sabe o que é que a gente vai fazer? Pode ter convicção disso. Todo dia, olhando para ele, eu vou cobrar esse impeachment. E eu tenho certeza que todo brasileiro de bem vai continuar mobilizado, seja em manifestações nas redes sociais, manifestações nas ruas, manifestações sempre pacíficas, claro, mas buzinaços, né? Eu acho que a gente tem que fazer vigílias, né? Porque essa guerra é uma guerra, sobretudo, espiritual, né? Não é entre os homens, mas vai acontecer. Não tem como ele não fazer isso, não tem mais clima. O brasileiro já disse que não quer. E olha, furou a bolha, tá? Não é só da turma de direita, conservadores do Brasil, não, que somos a maioria. Furou a bolha. Tem gente que nem gosta de política, que já entendeu que o problema do Brasil, né, mais grave do momento, é o STF personificado na questão do Alexandre de Moraes. Então, por que a gente não pode fazer o que tem que ser feito? Não vai ter como segurar água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não, e o senhor está certíssimo de continuar pressionando toda vez que encontrá-lo pessoalmente, coisa que o povo não consegue, né, no dia a dia, mas dá uma banana dessa para vontade da maioria de parlamentares, do grito das ruas dos brasileiros, mesmo com o próprio voto, é inacreditável. O que ele quer? Ficar de bem ali com o judiciário, vai que depois sofra alguma consequência também. E Nicolas Ferreira, deputado que foi agredido nessa obstrução, um assunto que vem repercutindo, a própria deputada que o agrediu depois virou e falou, eu agrediu o coleguinha, bom, enfim, um flagrante todo que fica para outro momento a gente comentar, mas o próprio Nicolas Ferreira fez uma postagem falando, então serão 2 pedidos de impeachment? Bom, senadora, pergunta agora de Paula Camacho. Bom dia, senadora, obrigada pela entrevista. Puxando o gancho da Adriana, eu queria perguntar exatamente isso. Como que uma única pessoa pode barrar os trabalhos da maioria? Existe a possibilidade de tirar o Davi Alcolumbre da presidência da Câmara? Isso é possível? Eu queria saber a sua opinião, por favor. Vamos lá, existe sim essa possibilidade, nós estamos estudando, inclusive, internamente, porque teria que ser através do partido, eu faço parte do Partido Novo, assim como a Marina Helena, e nós estamos conversando seriamente sobre isso, porque é uma possibilidade de dar entrada no Conselho de Ética do Senado Federal, alegando que o presidente Davi Alcolumbre não vem agindo com decoro e abusando das suas prerrogativas como presidente da casa. Nós acreditamos que essa pode ser uma solução. Sabe por quê? Nós chegamos no limite, sabe? E sabemos que o Davi Alcolumbre tem uma amizade pessoal, né? Eu acho que o Brasil inteiro já percebeu isso, outros veículos de comunicação do Brasil também já demonstraram isso, inclusive os que são aliados aí do regime
que nós temos no Brasil hoje, já disseram isso, comentaristas. Ele é amigo pessoal do Alexandre de Moraes e está colocando a República na beira do abismo por isso, né? E a coisa não pode ser pessoal, né? Nós temos ali uma responsabilidade com o Brasil, né? E nós chegamos no fundo do poço. Então pode ter certeza que o que for possível fazer, nós vamos fazer. Repito, desde que eu estou no Senado em 2019, nunca nós fizemos algo assim tão extraordinário, né? Porque tempos extraordinários que a gente está vivendo, de estado de exceção, né? Precisam de medidas extraordinárias. E nós fizemos algo que não é fácil, né? Não pense que a gente se sente bem em sentar lá na cadeira do presidente, mesmo que de forma ordeira, respeitosa, com diálogo, né? Mas você não é uma coisa bacana, né? É um grito de socorro, porque eles parecem que vivem numa bolha. E eu vou te contar, assim, durante essas 46 horas, na verdade, que nós ficamos ali na obstrução, desde 11 horas de terça-feira, eu dormi 4 horas durante essas 46 horas, fui em casa tomar um banho, dormi ali 1h30 e voltei. Eu vou dizer uma coisa para você, assim, como o Senado falta, né, da composição de hoje, pessoas que tenham coragem, sabe? Porque todos os senadores ali, não tenha dúvida, todos os senadores ali entenderam já que o ministro Alexandre de Moraes é um abusador quanto mais, né, dos direitos humanos. Ele está realmente atrapalhando o Brasil e não tomam a atitude que tem que tomar. Então, assim, é muita subserviência ou é medo por causa do fim do foro privilegiado. Por isso que foi colocado, né, dentro desse pacote da paz para o Brasil, de pacificação, fim do foro privilegiado, anistia aos presos políticos que estão com a sua vida destruída, sem direito à defesa, ao contraditório, né, sem a questão da dupla jurisdição, né, duplo grau de jurisdição, sem também a individualização das condutas, né, assim, copiar e colar, o juiz sendo vítima, se confessando como vítima, sendo muitas vezes o Ministério Público, o delegado, não dando acesso aos autos, né, para os advogados. Gente, tá tudo errado e os senadores já viram isso, todos os 81, né? Então, o problema é que realmente nós precisamos de mobilização popular cada vez mais, e ali dentro do Senado nós temos um grupo que não é grande, mas que teve uma postura muito firme com relação a isso, e nós vamos aumentar esse grupo, porque eles vão buscar o voto também. Muita gente, muito senador que não quis se expor agora, que não foi fazer o revezamento com a gente nas madrugadas, né? Eu acho que eles vão acordar, porque a população acompanhou esses dias dentro do Senado Federal o que estava acontecendo. A gente assim, teve um contato bem interessante com a população, né? Isso gera um despertar de consciências, e esses senadores, que muitos deles só pensam na reeleição, em seus projetos pessoais, políticos e sabe lá o que mais, eles vão precisar do voto para continuar dentro do Senado, o voto de quem está do eleitor. E o eleitor vai cobrar. E o impeachment do Moraes, o que é que você tem feito com relação a isso? É só discurso? É só uma assinaturazinha? Não, eu acho que nós temos que ir além. Nós temos que chegar no limite das nossas forças ali, constranger mesmo, e até que se coloque em pauta e a gente, pelo menos, afaste inicialmente esse ministro que tem feito uma perseguição cruel, né, e tem colocado o Brasil numa situação de joelhos para o mundo, vendo a gente como uma ditadura da toga covarde. É isso aí, pessoal. Essas foram as palavras do senador. Ainda vou deixar mais uma notícia aqui para vocês, diretamente dos Estados Unidos. Estados Unidos voltaram a alertar aliados de Moraes no judiciário a não apoiarem conduta do ministro. Nota ainda lembra que as flagrantes violações de direitos humanos do ministro resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump.
Os Estados Unidos voltaram a acusar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de ser o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Em postagem feita pela Embaixada dos Estados Unidos no X, o texto ainda estende a mensagem aos aliados de Moraes no judiciário e às outras esferas, que estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta do ministro. É isso aí, pessoal. Trump já está alertando e não vai ficar barato. Se eles não se cuidarem, vão tomar também Magnitsky. Valeu, pessoal. Obrigado por você que assistiu até o final. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.